Olá, está começando um boletim de notícias. Eu sou Vanessa Brolo e te faço companhia a partir de agora. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado aprovou esta semana o projeto de lei que inscreve o nome de Zilda Arnes no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Zilda Arnes, entre as tantas ações com importantes impactos positivos à população brasileira, é fundadora da Pastoral da Criança e da Pessoa Idosa, médica sanitarista e foi indicada 3 vezes ao Prêmio Nobel da Paz. Zilda Arnes ajudou a fundar a Pastoral da Criança. Vinculada à Igreja Católica, a pastoral é uma referência não só no Brasil, mas em vários países no combate à desnutrição e à mortalidade infantil. Por 3 vezes, a médica sanitarista foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz. Zilda Arnes morreu durante visita ao Haiti, vítima do terremoto que atingiu o país em 2010. Por seu trabalho em defesa das crianças e pelo desenvolvimento de projetos sociais relacionados à saúde pública, a Comissão de Educação aprovou por unanimidade o projeto que inclui o nome de Zilda Arnes no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. A biografia de Zilda Arnes revela a mais profunda e coerente dedicação ao próximo, começando pelas pequeninas e pelos pequeninos, para os quais levou, desconhecendo fronteiras, um tipo de atendimento que mobilizava a boa vontade dos voluntários por meio de uma orientação inteligente e sensível, capaz de transformar vidas. Ela teve uma importância extrema e quantas homenagens ela continua recebendo, eu acredito que vai continuar recebendo e por consequência Vossa Excelência termina sempre sendo muito lembrado. Tia Zilda de fato fez um extraordinário trabalho. A Pastoral da Criança está completando 40 anos nesse ano e acompanhou durante muitos anos mais de 1 milhão de crianças em bolsões de pobreza. Durante muitos anos. Isso significa 30, 40, 50 milhões de crianças que hoje são adultos. E tantos que passaram pela pastoral, pelos cuidados soro caseiro, pesagem, orientação das mães, coisas simples ao alcance da população. Também foi aprovada a inclusão no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria dos lanceiros negros, soldados que lutaram na Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha, que durou de 1835 a 1845 no Rio Grande do Sul. Uma das questões menos estudada e menos conhecida da Revolução Farroupilha é justamente a contribuição dos negros nessa luta e o destacado papel que nela tiveram os célebres lanceiros negros. Ainda que desconhecida para muitos brasileiros, a história dos lanceiros negros e de seus ideais merece ser exaltada. Será que vamos deixar de ser o país do tradicional feijão com arroz? Uma pesquisa do IBGE aponta que o brasileiro reduziu o consumo de feijão em mais de 50% nos últimos 16 anos. E não é só pelo preço não, hein, gente? O estudo revela que a grande responsável pela queda é a mudança de hábitos alimentares, que nem sempre é muito saudável. Na casa de Dona Rosa, o cardápio é variado. Mas tem um item que não pode faltar. Cozido, purê de batata, bife, frango, entendeu? Mas sempre tem o feijão. O grão queridinho dos baianos, o feijão, tem sumido da mesa dos brasileiros. O consumo caiu mais de 50% no país nos últimos 16 anos. É o que aponta dados do IBGE. E se engana quem pensa que isso é consequência do preço. Dessa vez, o vilão, ou melhor, a vilã, é outra. É a mudança nos hábitos. Nem sempre quando a pessoa come fora de casa, ela vai consumir feijão, né? Que não é normalmente, às vezes, um alimento que se encontra tão facilmente em restaurantes, por exemplo. Às vezes em restaurantes aquilo sim, mas em restaurantes mais que não são aquilo é mais difícil de encontrar. Outro fator determinante para essa redução é a troca do feijão por outros alimentos mais práticos, porém com menor valor nutricional. A gente vê, por exemplo, os alimentos processados, os alimentos congelados, os alimentos prontos ganhando uma importância grande devido à sua praticidade. Quando você troca essa alimentação balanceada, que tem o feijão como a base ali, o feijão, o arroz, o grupo das leguminosas, por ultraprocessados, você acaba consumindo produtos muito mais calóricos
e com uma baixa nutricional muito grande. Segundo a supervisora técnica do DIEESE, a mudança na produção do feijão no campo também reflete nessa queda do consumo. Nós temos aí a substituição do feijão como uma cultura muito importante, uma perda de área plantada para outros produtos, né? A soja, por exemplo, que normalmente os produtores exportam e conseguem um retorno melhor em termos econômicos, financeiros, né? Para quem insiste em trocar o feijão por outros alimentos, dá sim para fazer uma substituição de forma variada e principalmente saudável. No grupo das leguminosas, a gente tem o grão de bico, tem a lentilha, que pode ser substituído e pode ser utilizado tanto como o mesmo modo de preparo do feijão, sendo cozido, colocando os temperos, folha de louro, que além de realçar sabor, também realça em relação ao valor nutricional, mas também pode ser utilizado de outras formas, que é em forma de salada, para variar o consumo. Agora vamos de notícia internacional. 100 anos depois, Paris recebe novamente os Jogos Olímpicos. Obras estão em ritmo acelerado para receber a festa do esporte. A cidade luz iluminada pelo espírito olímpico. Há 500 dias do início dos Jogos, os sinais do maior evento esportivo do planeta enfeitam Paris. Nesta terça-feira, o presidente Emmanuel Macron celebrou a data com uma foto dos maiores cartões postais da capital francesa. E para receber a competição novamente depois de 100 anos, é preciso muito trabalho. As obras passaram a fazer parte da paisagem e foram redobradas para entregar tudo a tempo. O comitê organizador diz que 95% dos locais são estruturas já existentes ou temporárias, mas que precisam de reformas para receber as provas. Estou convencido de que a França tem tudo para realizar grandes jogos e há 500 dias da cerimônia de abertura estamos no caminho para isso. Vamos encontrar soluções. Sei que há críticas e desafios, mas isso é normal. Meu trabalho é manter a calma e fazer tudo convergir. Pouco a pouco, vamos construir jogos para a história. Apesar do otimismo da organização, o evento divide opiniões entre os parisienses. Alguns se empolgam por receber a competição, enquanto outros criticam o custo, que está estimado em quase 9 bilhões de euros. Eu acho ótimo receber os Jogos Olímpicos. Espero comprar ingressos em breve. O problema é que não há muita informação sobre como consegui-los. Não acho que seja algo bom. O orçamento anunciado nunca é mantido. Isso levanta questões para mim, especialmente sobre a situação fiscal da França, que está com enorme déficit. Acho que há um problema para o governo. Não vamos falar sobre política porque o assunto aqui é esporte, mas não sabemos como administrar isso na França. Além dos ingressos e do orçamento, outros pontos polêmicos são o funcionamento do transporte público e a cerimônia de abertura, que será realizada no Rio Sena e que o comitê organizador estima que tenha cerca de 600 mil espectadores. A indefinição sobre a presença de atletas da Rússia e de Belarus continua. O Comitê Olímpico Internacional repassou a decisão às federações internacionais de esportes individuais, como a de esgrima, que anunciou na última sexta-feira a reabertura dos eventos para atletas russos. Em meio à expectativa e algumas polêmicas, Paris celebra 500 dias para os Jogos Olímpicos e continua na contagem regressiva. O evento acontecerá entre os dias 26 de julho e 11 de agosto de 2024. Voltando para terras brasileiras, você vai ver agora que Manaus oferece um tour pela cultura indígena com gastronomia e artesanato. Estamos no restaurante Biatuí, no centro de Manaus. Aqui, todos os pratos são baseados nas culturas das etnias Sateré-Maué e Tucano. O local é referência em culinária indígena na cidade. Dona Clarinda, indígena Sateré-Maué, é responsável por conduzir o preparo das refeições. O objetivo principal é servir a comida exatamente como é feita nas comunidades dos povos originários. Falar da nossa cultura através da nossa comida, através dos nossos temperos, dos acompanhamentos da comida que oferecemos aqui e através das nossas bebidas fermentadas. A unidade tem um menu recheado de opções e saberes.
Esta iguaria é feita com costela de tambaqui assada na folha de bananeira e finalizada com formiga sarrai, a famosa saúva, rica em proteína. Como acompanhamento, a farinha do arini, o beiju de tapioca e pimenta defumada. Além da casa de comida, o local conta com o Centro de Medicina Indígena, um espaço que reforça os conhecimentos ancestrais com a venda de remédios naturais, óleos, ervas medicinais e também artesanatos, roupas, pulseiras, cordões e vários acessórios confeccionados pela própria comunidade. O cliente vem aqui, ele se alimenta da comida, mas também ele sai daqui conhecendo mais sobre a nossa cultura. E olha que história curiosa, gente. Um lobo-guará foi adotado por uma família ao ser confundido com um filhote de cachorro. Peludinho, com orelhas bem atentas e brincalhão, o lobo-guará parecia mesmo um filhote de cachorro. Ele conseguiu um lar depois de ser encontrado nas ruas de Minas Gerais. Viveu 4 meses na casa da família que o adotou e, com o passar do tempo, o tutor começou a desconfiar da espécie do filhote, pois ele teve uma mudança na cor da pelagem, um alongamento das pernas e das orelhas. Com a ajuda dos órgãos ambientais, foi confirmado que esse peludinho é, na verdade, um lobo-guará, um animal silvestre que está ameaçado de extinção e não pode ser domesticado. O lobo-guará precisou ser recolhido e, desde o começo do ano, está no Zoo de Pomerode, em Santa Catarina. Como o animal não teve a presença da mãe quando filhote, ele não sabe buscar alimentos e nem se defender. Por isso, lá no zoo, ele divide espaço com uma fêmea da mesma espécie, para desenvolver os instintos. Coitadinho do lobo, né, gente? Está terminando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.